Olá, boa tarde, eu sou o André Isaac e você está ligado na UCG TV. Está começando mais uma edição do nosso programa, que hoje, mais uma vez, traz um convidado muito especial. Ele é presidente do Vila Nova, assumiu o time no ano passado numa situação extremamente difícil, financeira e também na tabela do campeonato, e conseguiu tirar o time do rebaixamento. E segue fazendo o seu trabalho no comando de um dos clubes mais populares do Brasil, que tem uma torcida fantástica e que está vivendo um momento delicado no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu falo de Gesso Oliveira, presidente do Vila Nova Futebol Clube. Quem é Gesso Oliveira? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores da UCG TV. E para a gente é um prazer estar aqui falando um pouco dessa massa colorada chamada Vila Nova Futebol Clube, dessa torcida apaixonante, e eu sou um desses torcedores apaixonado também, né? Gesso Oliveira é um cidadão que veio da roça, até os 12 anos de idade viveu na roça e depois veio para a cidade trabalhar e lutar, apaixonado pelo Vila, torcedor do Vila, e sempre tinha um sonho. Quando eu ganhar muito dinheiro, vou assumir o Vila Nova, vou ser presidente do Vila Nova. Só que, infelizmente, foi por uma outra via, sem dinheiro e com muita dificuldade, como você já falou aí na abertura. Então você realizou metade do seu sonho, né? Assumiu o Vila Nova, agora só falta o dinheiro. Só falta arrumar o dinheiro, né, André? A metade está realizado, né? Mas Deus sabe o quanto a gente sofreu, o quanto a gente lutou pelo Vila Nova, está lutando até o final do ano agora, que vem assumir o mandato, mas é gratificante, é gratificante. Às vezes a gente aguenta muita humilhação, muitas coisas que nos deixam chateado, às vezes a nossa família sofre muito também, mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer que se não fiz tudo que eu desse conta de realizar pelo Vila Nova, mas eu procurei fazer o máximo de mim, dar o máximo de mim para o Vila Nova, e você pode ter certeza que a gente está deixando um trabalho realizado dentro do Vila Nova. Ô, Gesso, você nasceu onde? Eu nasci em Jandaia, Goiás, minha família é de lá, até hoje grande parte da minha família mora lá. E você morava na fazenda? Em 1964, numa fazenda próximo de Jandaia, né? A fazenda era de vocês? Chamada, sim, a primeira vez não, depois meu pai comprou a fazenda e a gente fomos morar na nossa fazenda. Quando eu era menor, a gente morava na fazenda de um tio, né? E dentro desse sonho que a gente adquiriu ali, incrível que pareça, foi em cima de um trator, ajudando um primo meu à noite. O Vila Nova jogava com Goiânia, me parece, eu tinha ali meus 6 anos, 7 anos de idade, se não me engano. E nessa ocasião o Vila Nova deu uma goleada no Goiânia, 1961. E você veio ver o jogo? 1971, 72. Não, eu estava em cima do trator ouvindo no radinho. ouvindo no radinho? E ele, cada gol que o Vila marcava, ele gritava em cima do trator, levantava, fazia festa, né? Ali começou uma paixão pelo Vila Nova. Você nem sabia a cor da camisa, ou sabia? Não, eu sabia que era vermelho, porque lá todo mundo, ali na região, na fazenda, e meus primos, todo mundo era vilanovense. Só tinha um que não era vilanovense. Porque naquela época não tinha torcedor do Goiás quase, mas tinha do Goiânia, tinha bastante torcedor do Goiânia, não é? Mas o Vila era a maior torcida já naquela época. Isso aí foi mais ou menos que ano? Eu acho que foi 71, 72, se não me engano, 71, 72. Você tem quantos anos? Eu estou com 47 anos. Com 47. Eu sou de 64. E quando foi o primeiro encontro, assim, ao vivo com o Vila Nova? Sim, eu morava ainda na fazenda e um vizinho nosso, médico, aqui em Goiânia, me convidou para vir assistir o jogo do Vila Nova. E incrível que pareça, ele não torcia para o Vila, mas ele acompanhava ali a nossa emoção pelo radinho, pelo dia a dia ali, falando o tempo todo do Vila Nova, como você vê os torcedores hoje comentar na rua, era lá na roça também. Às vezes a gente trabalhando, eu às vezes ficava cuidando das coisas para o meu pai lá na fazenda, ele saía, e quando juntava a turma lá era só para discutir o futebol, e o que a gente se discutia lá era Vila Nova. Então era um negócio legal, era um papo legal, e ele ficou encantado ali com aquela paixão que ele via, né? Falou, quero te levar no Serra Dourada, já era o Serra Dourada, para você assistir um jogo do Vila Nova.
Ah, então tudo bem. Aí um determinado dia teve um jogo do Vila e do Goiás, e ele me trouxe a primeira vez para assistir um jogo. Eu vim e depois retornei com ele. Tá? Para aquela primeira vez ali foi muito emocionante. E qual foi o resultado do jogo? O Vila Nova ganhou o jogo de 3-1. Em relação à sua vida profissional, você veio para Goiânia, você disse com 12 anos, qual foi sua primeira profissão e o que você faz, o que você já fez, Gesso Oliveira? Eu fui de tudo, André. Eu sofri muito na minha vida, porque eu sempre fui muito espontâneo para as coisas. Eu nunca pensei muito para fazer as coisas. Então eu trabalhei de office boy, eu trabalhei de tudo que você imaginar, certo? Fui office boy na Secretaria de Segurança Pública, e tudo que você imaginar. Trabalhei em mercearia, e às vezes eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, eu me virava. Para você ter uma noção, quando eu consegui a me estabelecer aqui em Goiânia, tá, eu estava procurando um lugar para morar. E aí achei uma república. E lá na porta daquela república tinha uma senhora, a dona Maria, que hoje eu chamo de Maninha. Ela já é falecida, mas eu chamava ela de Maninha. E quando eu disse para ela, olha, estou precisando de um quarto para morar e tal, nós fomos morar em 8, num quarto só, nessa república. Nós éramos 8, inclusive o Falcão, que jogou no Vila Nova, morou nessa república junto comigo lá, tá, na ocasião. E aquilo que acontece? Eu sou sempre disposto, sempre muito prestativo, eu comecei a ajudá-la, você está entendendo? E eu ajudava ela tanto que ela fornecia refeição lá e tal, e eu ajudava ela na cozinha, porque a minha mãe me ensinou de tudo, fazer de tudo. Ajudava ela na cozinha. No final ela não me cobrava aluguel, tanto que eu ajudava ela, além de trabalhar, ainda ajudava ela. Ajudava a lavar as vasilhas, ajudava a fazer a comida. Entre as suas profissões está auxiliar de cozinha, né? Auxiliar de cozinha também. Você foi motorista de van? Sim, nós temos ainda uma empresa de turismo. Eu tinha uma empresa de turismo, que era minha, hoje meus irmãos tomam conta, nós temos um empreendimento Porto Seguro, já tem 14 anos. Lá meus irmãos têm uma posada, tem um restaurante, e aí eu tinha uma empresa que eu tinha as vans e micro-ônibus. Então nós viajávamos o Brasil inteiro. E eu não tinha desse negócio, eu pegava, eu viajava, tanto é que para o esporte goiano eu já viajei muito, eu aluguei meus carros muito para fazer viagens para campeonato goiano, até campeonato brasileiro na ocasião. Para emissoras? Emissoras de televisão, emissoras de rádio. Quem que você já carregou? Eu acho que foi 1989, não, 1990, que eu comecei, 94 eu comecei a trabalhar com essa linha de turismo. Não é? Depois eu fiz pela Rádio 730, na época era Rádio K do Brasil, Rádio né? K. Rádio K do Brasil, eu fiz transporte para eles, depois eu fiz para a equipe do Mané, tá? Transporte também, enfim, para a federação, para clubes. Foi quando eu comecei a entrar dentro do Vila, porque eu comecei a fazer transporte dentro do Vila. Foi assim que você entrou no Vila Nova? Exato, eu comecei a fazer transporte lá dentro do Vila Nova em 1995, 1996, 7, tá? E às vezes precisava do meu serviço, às vezes eu fazia até de graça, muitas vezes eu fiz de graça o serviço. Aí uma ocasião, o Paulinho Vilela como presidente, na Série C, me convidou para ajudar na direção. Foi quando eu me tornei conselheiro, passei a ser conselheiro do Vila Nova e prestando serviço também para o Vila Nova. Depois eu passei a ser diretor de esporte especializado. Na ocasião, nós trouxemos aqui em Goiânia, a Hortência, um time de basquete feminino, que foi uma mídia nacional que o Vila Nova teve, e eu era o coordenador dessa equipe. Eu era o coordenador aqui em Goiânia. Aí você virou dirigente? E daí para cá, nunca mais eu consegui me livrar definitivamente lá de dentro do Vila. Sempre lutando e pelejando e às vezes passando muita dificuldade junto com o Vila Nova, e estamos lá até hoje. Você chegou a se candidatar a vereador, não foi? No último pleito agora das eleições, eu me candidatei a vereador por Goiânia. Sem muito assim, sem um respaldo financeiro. Eu estava na educação. Votos? Eu tive 1.437 votos. Certo.
tá? 1.437 votos. Você já tinha pretensão política quando você entrou no futebol? Não entrei no futebol. Eu entrei no futebol pela paixão mesmo. E é interessante, a questão da paixão política foi um pouco diferente. Eu fui convidado para ajudar a fazer uma campanha, até essa questão do turismo. Eu tinha as vans, aluguei, o pessoal me convidaram para que estivesse trabalhando na política, tá, ajudando e tal. E eu comecei a ajudar. O partido era o PMDB, né? Na ocasião, sim. Aí depois, quando o então prefeito ganhou, ele me convidou para trabalhava aqui ao lado da educação. Fiquei durante 4 anos na Secretaria de Educação, na assessoria especial da secretária, e quando eu saí da assessoria, eu saí para me candidatar a vereador. Não é? E sem dinheiro... Hoje você exerce algum cargo político? Não. Hoje, além do futebol, você trabalha em quê? Não, eu tenho uma confecção. Uma confecção? Eu tenho uma confecção, eu e minha esposa, nós temos uma confecção, tá. Já tem... Ela é de 1995, tá? Você vai ser candidato no ano que vem, já? Não sei, André. Olha, essa questão, eu até digo o seguinte, parece que me contagiou muito a política, essa questão de política, mas eu sou um cara o seguinte, André, eu penso muito agora para fazer qualquer coisa, porque, veja bem, para você se candidatar e perder, eu não faço. Se acontecer de eu vier candidatar, você pode ter certeza que eu vou fazer um trabalho para ganhar. Aqui nós temos um quadro no programa, que é o jogaria ou não jogaria no seu time. Eu vou te apresentar 2 nomes agora, você vai dizer sim ou não se jogaria no seu time. E a explicação vem depois no intervalo comercial. Vamos ao primeiro nome. Jair Rabelo, joga no seu time? Sim, o Jair Rabelo joga... Daqui a pouco você vai explicar. Então, e o próximo? Daniel Reis, joga no seu time? Sim ou não? Aí depois do intervalo Vamos conversar. Vai conversar? Vamos conversar. Daqui a pouco ele vai explicar melhor. Não foi nem sim nem não, foi um vamos conversar sobre o Daniel Reis. Depois do intervalo a gente volta tabelando com o presidente do Vila Nova, Gés Oliveira. Estamos de volta com o Tabelando, lembrando que você pode acessar os programas anteriores no www.andreisaac.com.br, as edições que tivemos com o Maurício Sampaio, com o Charlie Pereira, da Rádio 730, e com o Raimundo Queiroz, ex-presidente do Goiás. Hoje, o nosso convidado é o presidente do Vila Nova, Gés Oliveira. Temos outro quadro do programa, que é a pergunta na marca do pênalti. É a pergunta selecionada para você responder no final. Vou mostrar a pergunta, é bom que você já vai pensando como você vai responder. Você é candidato à reeleição no Vila Nova? Se não, qual seria a pessoa mais capacitada para assumir o Vila Nova? Essa pergunta você vai responder no final. No bloco anterior, você disse que o Jair Rabelo joga no seu time. Por que, Gés Oliveira? Joga. O Jair Rabelo, no momento que eu enfrentava uma das piores crises que o Vila Nova já passou em todos os tempos, o Jair chegou, ele não fez nenhuma imposição, o João Carneiro levou ele lá em casa para a gente conversar, na minha casa, nós conversamos na minha casa. Eu disse, olha, Jair, eu não tenho condição de te pagar agora, você vai ter que me ajudar no Vila sem ter salário. Aí ele virou e falou assim, ó, presidente, eu moro em Anápolis, eu tenho pelo menos uma ajuda de custo, eu preciso, tá? Porque se eu fosse contratar um gerente de futebol naquela época e fosse pagar o justo, seria no mínimo 30, 40 mil por mês. Falei, Jair, eu vou te dar 5 mil de ajuda de custo. E ele aceitou, encarou a responsabilidade comigo. O Jair teve um momento muito importante na história do Vila Nova ter saído da zona do rebaixamento do ano passado, porque hoje, vários desses jogadores que ainda estão no Vila Nova, o Jair conseguiu trazer para o Vila Nova. E o Jair conseguiu fazer o impossível, que eu disse para ele, olha, Jair, nem um jogador mais de 10 mil, se contratar, eu não assino. E aquilo para ele eu vi que foi muito difícil. Então o jogador mais caro que ele trouxe, aí no final veio um jogador mais caro, que foi o Wendel, mas os demais todos eram de 10 mil para baixo. Então todo mundo falava, não, mas não tem lógica, jogador de 10 mil não joga bola. É verdade que o que pagava para 3, 4 jogadores que foram dispensados, você pagou quase o time inteiro? É verdade, é verdade. 3, 4 não, mas para 5 jogadores que foi dispensado. Osmar, Claudinho Baiano...
Exatamente. Esses ganhavam o quê? Na faixa de 30, 40 mil? Essa questão salarial é muito complicado, mas jogadores que ganhavam bem. Ganhavam bem. Mas para mim não foi nem esta questão, André, a questão da mudança. Porque, não sei se você sabe, dentro de 3, 4 dias eu tive que mandar 22 jogadores embora. Aí teve aquele problema seríssimo que aconteceu no Serra Dourada, do Michel, que a torcida diz que ele cuspiu na camisa. Eu não vi imagem dele cuspindo na camisa. O lateral, né? Lateral. Mas Isso. ele foi muito ameaçado lá fora, e quando ele saiu, você está entendendo, o pessoal me ligaram, olha, a torcida está perseguindo o Michel e tal. No outro dia pela manhã ele esteve na minha sala. Eu disse, olha, mesmo que você não fez, você está me jurando que você não fez, Michel. Mas o que acontece? A torcida não vai te perdoar. Não vai te perdoar, e eu acho que é o momento da gente resolver sua vida. Você vai embora, eu acerto com você, tá? E fiz um bom acerto com ele na ocasião, você está entendendo? E ele foi embora. Mas o que mais me assustou foi a ida dele embora. Porque depois que ele foi embora, que eu fui descobrir o que estava acontecendo dentro do Vila Nova. Se ele não vai embora, eu não tinha descoberto, André. Por quê? Eu fui, na manhã seguinte, que ele foi embora à tarde, o apartamento que ele morava, eu ia por outro jogador que ia chegar. Eu pedi à minha administrativa que mandasse limpar o apartamento lá e cuidar do apartamento, para que a gente colocasse outro jogador que ia chegar. Quando eu recebi uma ligação já do Jair, a pessoa ligou para o Jair, essa pessoa que estava fazendo a limpeza, falou, não, vem cá para você ver um negócio. E o Jair me ligou, quero que você venha aqui. Não, mas Jair, eu não posso. Não, o senhor vai ter que vir aqui, presidente e tal. E eu cheguei lá no apartamento e eu assustei. Tinha 2 sacos desse tamanho, daquele de police, cheios de latinha de cerveja, garrafa de Campar, de pinga, e o congelador da geladeira que estava dentro, cheio de cerveja, tudo estourada, congelou, estourou todas as cervejas. Aí eu fiquei preocupado naquela situação, falei, olha Jair, é um negócio muito sério, nós vamos ter que investigar o que aconteceu. Isso aqui eu estou te falando, nunca falei para ninguém, mas foi um fato que me chamou muita atenção na ocasião. Aí tinha uma senhorinha que cuidava lá daquele condomínio, eu chamei, senhor, eu quero falar um negócio para o senhor, isso aqui acontecia de tudo aqui. Aqui a turma vinha para cá, saía daqui de madrugada e tinha muito saía carregado daqui. Aquilo me assustou muito. Aí eu já sabia que naquele momento ali eu estava descobrindo jogadores que frequentavam aquele aquele apartamento, e ali a coisa rolava a noite inteira, você está entendendo? Como é que os caras iam jogar bola? Primeiro, todos veteranos. Joãozinho era veterano, Moré veterano, todos veteranos, tá? Então, já tem essa parte de ter já uma idade mais avançada para o futebol, porque hoje chegou aos 30, 32 anos, já está com a idade mais avançada. Aí e não se cuidava. E aí a gente começou a investigar ali o que realmente acontecia ali, quem que estava envolvido em todo aquele episódio do que acontecia ali, certo? Aí não teve outra solução, tive que mandar um monte de jogador embora em 3 dias. E conseguimos, graças a Deus, André, naquela ocasião, a própria imprensa, ela dizia, olha, vai todo mundo para a justiça, o Vila Nova está falido. E nós começamos a fazer acerto com esse jogador. Fomos pagando os poucos. Apenas um desses jogadores entrou na justiça, o Nunes. Ele não quis fazer acerto com o Vila e entrou na justiça contra o Vila. Tá, os demais todos acertaram e receberam. Tá, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque eu também não sabia como pagar aqueles caras. E hoje eles receberam. Em certo momento, a gente estava falando do Jair, em certo momento o Jair saiu. Porque os resultados não vieram, ele pediu para sair. É verdade que, na verdade, ele continuou por fora? Na realidade, ele não continuou no Vila Nova. Nem por fora, ele não continuou. O Jair me ajudava, porque eu continuei sozinho, eu continuei sem diretor de futebol, eu continuei sem preparador físico, porque o preparador físico era dele, saiu também, e eu estava sem técnico, me parece. Não, aí eu trouxe o Roberto Cavalo. Em seguida eu trouxe o Roberto Cavalo, porque o Paulo Comelli tinha saído, e eu trouxe o Roberto Cavalo. Tá? Mas aí o Jair me ajudava, eu ligava, Jair, como é que eu vou fazer? Eu preciso de jogador. E foi aonde essa empresa do Rio de Janeiro entrou em contato com o Jair. Falou para o Jair, traz ele aqui, traz o presidente aqui, que nós vamos ajudar ele a resolver essa situação. Tá? E o Jair insistindo comigo, eu falava, Jair, mas eu não posso, eu tinha contratado já, olha só para você ter uma noção, tinha contratado 4 jogadores do Ceará, tinha sido 11 dispensados lá, eu contratei 4, o presidente do Ceará ia pagar a metade desses jogadores para mim, mas tudo caro, jogador caro. E o Atos estava liberando para mim o Agenor, o Anailson e o Wesley na ocasião. Sim. Certo? Então era 7 jogadores que ia chegar.
Esses 7 jogadores, o Vila Nova ia ter que gastar mais 200 mil com eles. Mais 200 mil. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, eu trouxe 9 jogadores, um diretor de futebol, preparador físico, fisioterapeuta. E o técnico? Não, o técnico fora, por 90 mil. Quer dizer, menos da metade do que eu estava. Quer dizer, se ia dar certo, eu não sabia. Aquilo era uma direção de Deus, né? Porque eu sou um cara muito crente. Você tinha que arriscar, porque o Vila era lanterna. Não, e menos da metade que eu ia gastar com esses outros 7 jogadores. E eu estava trazendo 9. E desses 9 que não produziu para mim, só o Gomes. Os demais todos produziram. E o Jair foi fundamental nessa Foi fundamental porque ele me incentivou aí no Rio, ele olhou a lista de jogadores, tinha 50 jogadores naquela lista. Ele falou, ó, fulano você pode trazer, cicrano você pode trazer, cicrano você pode trazer. Agora, tinha uns outros lá e falou, não traz e tal. Só errou num, só no Gomes. O Gomes tinha sido zagueiro aqui do Goiás e tal. Então, aquela viagem que eu fiz para o Rio de Janeiro, que todo mundo achou que eu estava lá no Recife, não, eu estava no Rio de Janeiro negociando. Trouxe os jogadores, sem falar para ninguém, trouxe todo mundo, apresentei todo mundo. Tanto é que o dia que eu anunciei que queria uma coletiva às 14 horas, toda a imprensa, sem exceção, anunciou que eu ia renunciar. Certo? E eu apresentei aquele grupo de pessoas que vieram para ajudar o Vila Nova. Jesus, por que o Daniel Reis não jogaria no seu time? Ou joga? Deixa eu te falar, o Daniel, ele começou a fazer um trabalho no Vila Nova através do Cizenando. Eu não conhecia o Daniel, não tinha nenhuma intimidade com ele. Às vezes já tinha visto 2 ou 3 vezes, se não me engano. Tá? E ele começou a trabalhar lá no Vila Nova através do Cizenando, numa parceria dentro da empresa que o Cizenando criou, que é a Nilville. A Nilville tinha mais 2 sócios, que era o Rony Albert, que é um conselheiro nosso, vice-presidente do conselho, o Cizenando, o Omar Vasconcelos e o Daniel. E o Daniel foi o cidadão encarregado de ser responsável pelo futebol lá no Vila Nova. Como tinha pedido que a gente deveria ficar afastado do futebol, como tinha terceirizado, não estivesse atuando no dia a dia, eu fui cuidar do patrimônio do Vila, do social do Vila, e tanto é que hoje a gente já tem um trabalho já feito daquela época para cá, junto ao Vila Nova, não é? E ele fazendo a parte dele lá, nunca interferi em nada, nunca tive nenhum tipo de imposição a nada, tá? Até então. Mas o que aconteceu? Eu tive um desagravo muito grande, você está entendendo, com a situação que aconteceu no Vila Nova. E essa situação, ela, depois de muita conversa, foi pedido que se colocasse uma pedra em cima. E por isso... Seu desentendimento foi com ele, com o Daniel? Não chegou nem a ser um desentendimento. Foi um fato que aconteceu, que foi vinculado pelas TV, você está entendendo? E que ele foi envolvido direto nesse fato. Então isso me deixou muito chateado. Para mim foi uma humilhação muito grande. Seria o fato do suco? Exatamente. Porque foi o Daniel que tirou a foto? Foi ele que tirou as fotos, ele juntamente com outro rapaz que eu já descobri, repassou para uma pessoa, um comentarista da imprensa, que esse comentarista provocou toda aquela situação. Certo? E tanto é que ele sabia que passou para várias eu não pessoas. Carregava lá para o CT, não era só suco, carrega até hoje, carrega até cimento na minha caminhonete. Você tá um perfil anônimo do Twitter distribuiu essas fotos para... Na realidade, o anônimo foi uma maneira de se falar, mas não foi nada anônimo. Ali já sabia tudo, como é que estava tudo acertado. Foi do celular dele que tirou? Exatamente. E você, depois disso, conversou com ele? Conversei, normal. Eu sou um cara o seguinte, meu coração é o tamanho do mundo, André. Nós tivemos uma reunião muito pesada lá no Vila Nova, e depois eu conversando com o Cizenando falou, não, vamos colocar uma pedra em cima disso, deixa esse negócio de lado. Eu peguei e coloquei. Ele te pediu desculpa? Pediu, nós tivemos uma conversa. Ele te pediu desculpas? Daqui a pouco, eu quero saber se essa pessoa jogaria no seu time. Paulo Comelli, sim ou não? Joga. E essa outra pessoa aqui, Hélio dos Anjos, sim ou não? Deixa eu te falar, uma história... Daqui a pouco você explica? Sim. Também fica naquela parte, vamos conversar? Você mudou o quadro, era o sim ou não, você inventou a terceira opção. Vamos conversar? É sobre o Hélio? Vamos conversar. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com Gés Oliveira tabelando.
Estamos de volta aqui no Tabelando, que tem o apoio do Shopping do Escritório. Um abraço para o grande amigo desportista, a pessoa que sabe tudo de futebol, o grande empresário, o Marco Antônio. E o Shopping do Escritório, todos sabem, é uma loja bastante especial. Apoia o nosso programa e esses móveis aqui, essa cadeira que você está sentado, viu, Jéssica? É do Shopping do Escritório, o móvel na sua medida. No bloco passado, você disse que o Paulo Comelli jogaria no seu time. Por quê, Gerson? O Paulo é um cidadão muito humilde. A maneira dele trabalhar, você está entendendo, é uma maneira muito, assim, de amigo, de companheirismo. Mas ele não te largou na chapada? Não, ele não me largou na chapada. Ele percebeu que a coisa não estava boa, ele não estava dando conta de conduzir a situação momentânea. Chegou para mim e falou: presidente, eu acho que eu não estou conseguindo... sei lá, unir tudo que necessitaria para que esse time jogasse. O time tem qualidade, o time vai jogar, o senhor pode ter certeza, mas eu não estou dando conta. Eu agradeci ele muito por ter sido sincero comigo. E é um cara que a gente fala sempre, fala pelo telefone. O Jair Rabelo falou: não contrata o Paulo Comelli, e você teimou, foi isso? Foi, eu gostava do Paulo Comelli, eu já tinha uma amizade com o Paulo Comelli, de outra ocasião no Vila Nova, que ele passou pelo Vila Nova. O Jair tinha razão? O Jair tinha razão no momento, porque realmente o Paulo Comelli não deu conta. Ficou mais aquela amizade, a gente continua com essa amizade, mas ele não deu conta naquele momento de conduzir a situação como deveria. Quando eu te perguntei se o Hélio dos Anjos joga no seu time no bloco passado, você disse: vamos conversar. Explique o vamos conversar sobre o Hélio dos Anjos. Tá, eu me decepcionei muito com o Hélio dos Anjos, como profissional lá dentro de campo. Porque eu acreditei, piamente no primeiro momento, eu acreditei no trabalho do Hélio dos Anjos ali. Não deu certo. Não deu certo por algum motivo, eu não sei qual motivo. O Hélio dos Anjos nunca teve envolvimento direto comigo ou com Vila Nova. O envolvimento dele era com a empresa Newville. Eu sempre o respeitei em todos os aspectos. Eu nunca deixei de respeitar o cidadão Hélio dos Anjos, o profissional Hélio dos Anjos, e sempre tive o maior respeito por ele. Certo? Mas na segunda situação que ele esteve no Vila, tá, que também não deu certo, não conseguiu decolar, tá, ele, sei lá, ele dirigiu muitas falas direcionadas ao Vila Nova que não condiz com a realidade, não condiz com a verdade, certo? Então isso me deixou muito chateado, mas eu nunca... O pátio do Vila não era varrido, não? Ele todos disse os que dias. O pátio era sujo? Que o todos Vila os dias. Nós sujo. temos uma empresa lá que presta serviço para o Vila, que essa parte ela faz, ela cuida todo do Vila. Você se sentiu ofendido quando ele falava aquilo? Não, eu senti ofendido foi o seguinte: eu acho que o que você tem que resolver internamente, o Hélio chegava para mim muitas vezes, às vezes ele não chegava, mas alguém vinha falar para mim: o presidente está precisando disso e daquilo. Eu fazia imediatamente, eu não esperava. Eu não esperava. Está precisando de um aparelho tal, eu mandava comprar. Está precisando disso, eu mandava fazer. Está precisando de um vestiário, nós mandamos fazer um vestiário moderno. Está precisando de uma nova cozinha, nós mandamos construir uma cozinha. Concordo até então que... Por isso tudo ele não joga no seu time? Não, eu acho que ele não joga no meu time porque ele não foi feliz no Vila Nova, decolando o Vila Nova, como o nome dele era o nome do momento, era o nome da mídia, era o nome que o Vila Nova estava precisando, e ele não conseguiu fazer esse time jogar com ele. Você acha que um dia pode dar certo esse casamento Vila Nova e Hélio dos Anjos? Eu não sei, comigo não, comigo não. Com você comigo não. Se um dia eu voltar a ser presidente do Vila Nova, eu acho que comigo não. Tá? Porque devido a tudo que aconteceu, certo, eu acho que ele é um grande profissional, eu não tenho dúvida disso, eu respeito como profissional. Mas com o Vila Nova ele não identificou. O Itamar Oliveira, o Toninho Villanova, o Marcos Henrique, o Diógenes, o Silvestre e o Everton Júnior mandaram a pergunta no mesmo sentido. Você poderia nos dar detalhes e mostrar o contrato assinado entre Vila Nova e Newville? Esse contrato existe, Gerson? Existe. O contrato existe, o contrato está lá dentro do cofre, guardado. O pessoal da Newville tem lá também a cópia deles. Qualquer um que quiser ir lá no Vila Nova, em cima da minha mesa eu mostro, não tem problema, pode ir lá. Tá. É um contrato de quanto tempo? É um contrato de 2 anos. Ele é para o ano de 2011 e o ano de 2012. É um contrato muito bem feito. Esse contrato ele tinha sido todo preparado para fechar uma parceria com o Dudu da Barbosa Automóveis. Isso, e o Jair Rabelo. O Jair Rabelo, na realidade, era um assessor direto lá do Dudu. Certo? E o que acontece? Tinha uma mudança que o Dudu pediu, que no dia da reunião,
quando tinha que fazer essa mudança, levou-se na reunião do conselho para propor essa mudança lá no contrato, o Cizenando levantou e disse, olha, eu assumo esse contrato na íntegra, só quero que me dê 30, 40, 60 dias para que eu faça crie uma empresa para estar gerindo o futebol do Vila Nova dentro desse contrato. E isso foi feito, criou a Nilville fez o contrato com o Vila Nova, existe o contrato está lá. Você queria que assinasse com a empresa do Dudu? Não, deixa eu te falar, não é questão de assinar com o Dudu. Eu trabalhei muito durante 40, 50 dias no Brasil inteiro, correndo e tentando mais empresas para que tivesse interesse em assumir. Nós tivemos uma empresa de Curitiba que teve interesse na ocasião e uma empresa de São Paulo. Tinha uma do Rio que também tinha vindo no primeiro momento, que era do Jair, depois desistiu, falou que não interessaria. Mas dentro das condições que o Vila colocou, quem interessou mesmo foi o Dudu. Certo. De lá tinha algumas outras mudanças que tinham que ser feitas, que não era muito benéfico para o Vila. E depois acabou que o Cizenando assumiu, criou a Nilville. Você acha que foi a melhor escolha? Por um lado, sim. Pelo lado de Vila Novense, pelo lado de caráter que ele sempre demonstrou junto ao Vila Nova, um cara que sempre lutou pelo Vila Nova, eu acho que no momento foi. E pelo outro lado não? Agora, pelo outro lado, eu acredito, se fosse uma empresa de fora, você está entendendo, a gente tinha tido melhor sucesso. Por quê? Eu vou te explicar por quê. Às vezes, o caseiro do dia a dia, aquele dia a dia do Vila Nova, teria mudado. Porque quando vem uma empresa de fora, ela vem fazer um investimento no porte que era um investimento de 7 milhões e pouco por ano, você está entendendo? Ela iria fazer a coisa acontecer de qualquer maneira, certo? E o que aconteceu? Dentro do caseiro, continuou as pessoas mesmo de dentro do Vila e tal, trabalhando ali na montagem do time, e acabou não correspondendo. Não mudou porque nada. O meu sonho seria o Vila Nova estar na Série A já esse ano. O contrato tinha uma multa rescisória? Tem uma multa rescisória. E ele não vai ser concluído, né? Não sei. O Cizenando declarou que a Nilville está acabando, porque praticamente não existe, que só está ele, porque o Omar, o Daniel, os outros sócios saíram. Eu entendi o seguinte, eu ouvi a entrevista do Cizenando, não toquei nesse assunto com ele ainda, porque ele não me dirigiu para tratar a respeito desse assunto, você está entendendo? A gente conversa várias outras coisas, mas a respeito dessa entrevista, mas eu ouvi a entrevista dele, quando ele disse, não, agora eu sou sozinho, praticamente a Nilville deixou de existir, eu estou Cizenando. Mas no papel, na prática, a Nilville é que faz tudo. Não tem jeito do Cizenando, você está entendendo, ser o gestor lá dentro do Vila. Tem jeito da Nilville ser o gestor dentro do Vila Nova. Porque ela é uma empresa constituída, com CGC, com tudo. Então ela hoje é que gera o Vila Nova, a Nilville. Embora seja só o Cizenando hoje, segundo ele, o presidente... Ele diz que no ano que vem não continua. Se não continuar, vocês cobram a multa? Não sei. Isso aí é o conselho, eu não... na realidade, o que acontece? A multa é de quanto? Não, eu não tenho aqui um valor específico dessa multa. Mas o que tem? Isso vai para o conselho é que define tudo. O conselho é que vai definir se vai fazer caso ele venha não querer mais o ano que vem, quem vai definir é o conselho. Se faz um acordo, se cobra multa, isso é um colegiado. Eu não posso tomar essas decisões, até porque o conselho é que fez esse contrato. Foi o conselho que elaborou esse contrato e foi o conselho que deu ali aquela oportunidade da empresa Nilville tocar o futebol do Vila Nova. A Nilville tinha sócio, um dos sócios da Nilville, o Omar, conselheiro do Goiás. Ter uma pessoa do Goiás dentro do Vila foi um erro? Não sei. Eu vejo o seguinte, às vezes o futebol ele tem que ser tocado com amor também, certo? Agora, será que tinha amor por trás? Eu também não sei. O Omar é meu amigo de infância, praticamente, certo? Mas eu também não vou criticá-lo em nenhum momento, porque na realidade ele entrou e junto com o Cizenando, e junto com o Daniel e com o Rony, foi para que a coisa desse certo. Infelizmente, não conseguimos subir para a Série A.
Espero que a gente saia dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, porque agora a gente uniu todo mundo para sair dessa dificuldade. A Nilville, publicamente, foi divulgado que teria um compromisso de R$650 mil mensais com o Vila Nova. 150 mil para as despesas administrativas do clube e outros investimentos, no caso, que você administraria. E 500 mil para investir no clube. A Nilville está cumprindo isso? Olha, André, é o seguinte, o contrato, ele fala até 650 mil. Até certo? 650 Passou mil. de 650 mil, tem que ter uma reunião do Conselho para aprovar, aumentar o orçamento. Então, o orçamento significa o seguinte, que ele pode gastar até 650 mil. Passou disso aí, de 650 mil, tem que ser aprovado para o Conselho, que isso aí daria 7 milhões e pouco por ano. Você está entendendo? Até agora, dentro das possibilidades do Cizenando, com todas as dificuldades que ele tem passado, ele tem cumprido os compromissos da Nilville junto com os jogadores. Não está devendo jogadores? Não, eu não acompanho muito essa parte. E o investimento chega a 500 mil? Deixa eu te falar, eu não acompanho muito essa parte, André, porque desde fevereiro eu fiquei bem fora do futebol, mas bem fora mesmo. Porque eu tinha uma outra função muito difícil dentro do Vila Nova. Mas você não faz um controle, uma fiscalização? Aí é o Conselho Fiscal. Para que o contrato seja cumprido? Nós temos o Conselho Fiscal do Vila Nova. O Conselho Fiscal é o responsável por esses atos de fazer o controle, saber se realmente está sendo cumprido, como deve estar sendo. Eu simplesmente sou comunicado dos valores quando o Conselho Fiscal necessita. O Conselho Fiscal notou alguma irregularidade nesses meses? Está sendo tudo cumprido a risco? Por enquanto eu não tenho um parecer a respeito. Esses 150 mil você que administra? Esses 150 mil, como é que é falar desses 150 mil? Esses 150 mil é um todo, certo? Então, esses 150 mil vem descontado uma série de coisas. Na realidade, o que acontece? Em 8 meses lá no Vila Nova, que entrou em dinheiro mesmo no Vila Nova, em dinheiro, o resto entra em documentos, em investimentos que às vezes faz e vem para descontar no Vila Nova. Entrou 460, 450 mil. Aproximadamente em dinheiro. Porque eu tenho uma folha hoje de 32 mil administrativa que eu pago, certo. Você está entendendo? E tem uma despesa com encargos sociais, com outros, Justiça do Trabalho. Sobra dinheiro para fazer o investimento? Não está sobrando. O dinheiro está faltando. Desse dinheiro paga Barros e Cizenando? Não sobra dinheiro para isso. Não sobra dinheiro para isso. Para você ter uma noção, se você dividir 8 meses, 460 mil, eu tô fazendo das tripas o coração, desculpa a expressão da palavra aqui, para pagar o essencial mesmo. Então, tudo que a gente está fazendo... Então não chega a 150 mil? Não chega a 150 mil em dinheiro. Você está entendendo? Por quê? Porque foi feito um investimento no começo do ano, esse investimento que foi feito no começo do ano, ele é diluído dentro das prestações também. Que investimento é esse? Tipo, as reformas que foram feitas, foi gasto ali só de reforma no Vila Nova em torno de 350, 400 mil, certo? Isso, claro, sem dúvida que a Nilville pagou, certo? Nós tínhamos uma outra situação, que é a parte refeitório, 50% da Nilville, 50% é do Vila. A parte do Vila vem descontado já. No final, o dinheiro que sobra para o Vila é um dinheiro bem menos do que a gente imaginava. Então, o dinheiro do Vila acabou sendo investido em patrimônio. Em patrimônio. Outra pergunta aqui do torcedor, aqui na tela. Gesso, por que nenhum diretor do Vila dá conta de fazer uma coisa básica em qualquer clube, que é organizá-lo? André, eu vou te dizer com toda sinceridade, o Vila hoje está bem organizado, o Vila não está mal organizado, o Vila não está mal organizado, o Vila hoje tem uma contabilidade perfeita, o Vila Nova está funcionando redondinho, você está entendendo? A gente tem hoje um conjunto de trabalho, tanto aqui no Oba como lá no CT, que está funcionando, tá? Teve uma série de dificuldades para que isso acontecesse, tá? Mas hoje o clube está todo reformado, nós não temos muita dificuldade administrativa hoje dentro do clube, não. Nós temos mais benefício do que a dificuldade dentro do clube. Quero saber também desses dois personagens. Primeiro, esse jogaria no seu time, Rony, sim ou não? Sim. E o próximo... Bruno Lopes, jogaria... Sim?
E daqui a pouco também o Gerson vai responder a pergunta na marca do pênalti. A pergunta é essa: você é candidato à reeleição da presidência do Vila? Se não, qual seria a pessoa mais capacitada a assumir o Vila Nova? Daqui a pouco o Gerson Oliveira responde aqui no Tabelando. Vamos seguir tabelando com Gerson Oliveira, presidente do Vila Nova. Lembrando que os programas anteriores você pode acessar lá no meu blog andreisaac.com.br. Esse é o nosso quarto convidado aqui no Tabelando com André Isaac e esse é do Vila Nova. O pessoal estava pedindo, traz um convidado do Vila. E é por isso que a gente trouxe o presidente Gerson Oliveira. Gerson, você disse que o Rony joga no seu time. Por quê? Joga porque o ano passado, com toda a dificuldade que nós enfrentamos ali no Vila Nova, com toda aquela a negatividade que existia dentro do Vila Nova, que a gente estava extremamente preocupado, um dia eu tive uma conversa com o Rony na minha sala e o Rony topou assumir uma responsabilidade. Ele topou ser aquele cara que ia levar até o grupo o que ia acontecer. E ele me perguntou: presidente, o senhor promete para mim que até dia 30 o senhor paga o salário? Falei: prometo, que eu tenho que virar do avesso, mas eu pago até dia 30 o salário. Ele falou: eu vou dar a minha palavra. Eu falei: dê a sua palavra. Ele deu a palavra dele, que até dia 30 recebe. Nunca passou do dia 30. Às vezes paguei dia 25, 26, o salário vencido, certo? Mas nunca deixei passar do dia 30. Então, o Rony foi muito importante naquele momento, porque o Rony chamou a atenção para cima dele, chamou a responsabilidade para cima dele também, porque ele sabia das nossas dificuldades. Quando eu trouxe a empresa do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas foram contra, de conselheiros, um monte de gente foram contra, e o Rony me apoiou. O Rony me apoiou naquele momento. Muita gente chegou a falar, e até tá bom, é bom que você esteja aqui para esclarecer. O Rony ajudou financeiramente o Vila Nova. É o Rony jogador ou o Rony Albert? Não. O Rony nunca ajudou financeiramente o Vila Nova em dinheiro. Emprestar dinheiro para o Vila. O Rony ajudou financeiramente, foi quando eu entrei, ele tinha 2 salários em aberto dentro do Vila Nova. E esses 2 salários, ele ficou até o final do ano com ele em aberto, certo? Ele ajudou nesse aspecto. Não que emprestasse, até porque eu nunca pedi para ele. Às vezes, se eu tivesse pedido para ele, ele poderia ter emprestado, porque ele tinha. Ele teria falado assim: ele paga o resto do pessoal e comigo o senhor acerta depois. Eu disse para ele, eu chamei ele e o João Carneiro dentro da minha sala e disse: olha, Rony, nós não temos condição de te pagar esses 2 meses de salário em atraso que está. E quando for possível, o Vila vai te pagar. Ele falou: não, tudo bem, presidente, vamos à luta. Tá? E eu disse: mas você vai receber. Tá? E aí foi passando, cada dia a coisa mais complicada, e foi o único jogador que ficou até o final do ano sem receber os 2 salários. O Bruno Lopes joga no seu time? Joga. O Bruno Lopes, ele... Mesmo falando tanta coisa que ele falou quando saiu? Não, deixa eu te falar, foi tudo manipulado aquilo ali. Depois a gente descobriu tudo, o próprio Bruno Lopes falou comigo depois, mas o Bruno Lopes é um bom caráter. É um cara que ficou lá dentro do Vila Nova, às vezes não era titular. O dia que o Ademir chegou, o Ademir olhou para a cara dele e falou: rapaz, como é que você faz 12 gols no Campeonato Goiano e não faz gol na Série B? E nem convocado ele estava. E o Ademir ia, no outro dia, o jogo, aliás, no mesmo dia do jogo, falou: você vai para o jogo e vai marcar 2 gols. E ele foi para o jogo e marcou 2 gols. E foi um parceiro também. Olha, eu vou te falar, o grupo do ano passado... Todos jogam no meu time, todos. Não tem nenhum que não jogue no meu time. Porque todos foram guerreiros, todos vestiram a camisa, todos encararam com muita responsabilidade. Ele fez a acusação que assinou o papel em branco. Ele sabia que não era verdade, porque eu não tratei esse assunto com ele, eu tratei com o Júnior lá e com o menino do Atlético, essa situação do Bruno Lopes. Tudo que eles proporam, fizeram a proposta para mim, e depois eu fiz a contraproposta que eles aceitaram, o Bruno Lopes, a única coisa que ele fez, quando fez a documentação, ele chegou lá, assinou lá na sala da Leila, e depois ele foi na minha sala despedir de mim, pegou na minha mão, eu desejei boa sorte para ele, eu não conversei com o Bruno Lopes em momento algum sobre o acerto dele, nunca pedi que ninguém assinasse um documento em branco no Vila Nova, não faço isso. Hoje está esclarecido.
Se tiver oportunidade, ele pode voltar. Não. Um dia você vai entrevistar ele, que ele vai te dizer por que ele falou aquilo. Em relação à participação da galera, temos aqui a participação do Paulo Vitor Pimentel. Gesso, por que nada dá certo no Vila há 6 anos? Olha, é muito complexo isso aí, você está entendendo? Não dá assim para a gente fazer uma análise mais correta por que nada dá certo. Eu acho que algumas coisas dão certo, sim. Na gestão Barros, por exemplo, não faltou dinheiro, mas faltaram resultados. O dinheiro demais atrapalhou o Tigrão? Ou... Eu tenho essa filosofia comigo, André. Até falava para você em off hoje. Eu acho que dinheiro demais no futebol atrapalha. Por quê? Não sei, porque o Corinthians está atrapalhado lá, sobrando dinheiro e está atrapalhado lá, né? Caindo pelas tabelas. O Flamengo está sobrando dinheiro, porque eles pegaram mais de 100 milhões para o Campeonato Brasileiro. Foi os 2 times que mais pegou dinheiro. E naquela ocasião, todo mundo falava, olha, agora o time vai subir, tem dinheiro, tá sobrando dinheiro. Porque eu tenho um pensamento seguinte, 90% é dinheiro. 5% é a administração do futebol bem feita, bem organizada. E 5% é o restante, é o patrimônio, é o marketing, é a administração interna, essas coisas. Mas se você, esse 5%, ele para mim é o mais importante do clube. Então na gestão Barros, Zenando, Leonardo Rios, faltou 5%. Ou não foi um 5% completo. A pergunta do internauta aqui na tela, o Rodrigo Menezes, Gesso, por que o Vila dificilmente cumpre os acordos fechados perante a Justiça do Trabalho? Por que o Vila tem tanto problema relacionado a FGTS, INSS, funcionários, incluindo cozinheiras, lavadeiras e etc.? Tem esses problemas? Tudo por vício, tudo por vício do futebol, não é só no Vila Nova. Hoje, qualquer pessoa que sai do clube, ele acha que a via mais fácil dele fazer um acerto é pela Justiça do Trabalho. E isso, o ano passado, nós deixamos claro que essa não é a via. Você está entendendo? Porque o cidadão entra na Justiça do Trabalho, ele leva de 3, 4 anos para receber, às vezes até 5 anos. Tem quantas ações trabalhistas? Eu não tenho aqui, tem muitas, mas não tenho aqui uma quantidade para você. Da sua gestão? Mas veja bem, da minha gestão deve ter 5 ou 6, se não me engano, 5 ou 6 ações trabalhistas. Tá? O que acontece? O dinheiro é tão pouco, André, tão pouco, que na hora que você vai apurar para pagar o jogador, pagar o funcionário, qual que é a prioridade? É pagar o encargo? Porque você for pagar o encargo, você vai deixar de pagar o funcionário. Então essa falta de dinheiro, essa crise que o Vila Nova passa por falta de dinheiro, é que às vezes esses encargos sociais não são recolhidos a contento. Esse ano tudo deve estar sendo recolhido, né? Porque a Nilville está pagando? Ou não? Eu não sei, é o que eu te falei, eu tenho que fazer um levantamento. É a Nilville que é responsável por isso. A Nilville que é responsável pelos encargos sociais. E em relação aos funcionários do Vila que você paga, está recolhendo tudo? Estou recolhendo. Estamos recolhendo. Agora há uma folga maior para fazer isso, né? Não é que há folga, é o que eu te disse. Eu estou trabalhando no limite do limite. Mas dentro do limite, a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Pergunta do Johnny Salazar aqui na tela. Você acha que a realidade desse ano seguirá no ano que vem? Eu acredito que a pergunta dele é se no ano que vem o Vila vai ter alguma parceria. Salazar, eu quero te falar de coração, como se a pergunta vai ser daqui a pouco, a pergunta se eu vou ser candidato, candidato ou não. Então já vamos adiantar aqui, ó. Então já que uma pergunta encaixa com a outra, pergunta na marca do pênalti se você continua no Vila. Salazar, se eu fosse o candidato para a reeleição dentro do Vila Nova, do jeito que eu entreguei 14 jogadores para a base do Vila Nova no começo do ano do Campeonato Goiano, vocês sabem disso, vocês da imprensa, eu tocaria o Campeonato Goiano e parte da Série B com a base do Vila Nova. O Vila Nova tem uma base boa, você está entendendo? Nós temos que valorizar essa base e é a única maneira do Vila Nova sobressair, do Vila Nova voltar a crescer. Porque enquanto o Vila Nova estiver fazendo investimento onde não tem retorno, isso aí vai cada dia ficar mais difícil. Então a base do Vila Nova, para mim hoje, é a salvação do Vila Nova no futuro. Você não é candidato, então, à reeleição? Não sou candidato à reeleição para presidente executivo do Vila. Nas eleições do dia 2 de dezembro, quem você imagina que possa ser a pessoa mais capacitada dentro do Conselho do Vila Nova para assumir a presidência do clube? A pessoa mais capacitada para assumir a presidência executiva do Vila Nova
é a pessoa que venha para trabalhar, vestir a camisa. É aquela pessoa, se precisar de arrancar um pé de galinha lá no meio da grama, ajudar a arrancar aquele pé de galinha, ele ir lá ajudar a arrancar. Porque o Vila Nova precisa disso, de quem pega no cabo da enxada e ajuda. Você está entendendo? Pessoas para vir, para simplesmente ficar aparecendo. Eu não sou um cara vaidoso, nunca fui vaidoso, viu, André? E jamais serei um cara vaidoso. Eu não tenho nenhum tipo de discriminação a ninguém, mas eu acho que aquele cidadão que vai simplesmente para aparecer na mídia, esse não vai resolver a vida do Vila. E o Vila Nova hoje, o quadro de conselheiros do Vila, conta com vários conselheiros que têm essa característica de trabalhar, de lutar, de vestir a camisa e continuar esse trabalho que o Vila Nova está tendo atualmente. Vamos aqui agora com o último quadro do programa, que é o de primeira. Eu vou tocando de primeira, eu toco, você já bate primeira, Gesso. O maior jogador da história do Vila Nova? Guilherme. O maior técnico da história do Vila? Eu acho que um grande técnico que o Vila Nova teve chama-se Paulinho Benga, porque ali ele fez muitos craques, inclusive o Rony, que é um dos grandes jogadores que o Brasil conheceu, foi feito ali pelo Paulinho. Um time do Vila inesquecível? Eu acho que aquele time de 72, 71, para mim foi um time inesquecível. Um jogo inesquecível? São Caetano e Vila Nova no final do ano passado, na Série C. Para mim é inesquecível. Aquele para mim foi o jogo mais emocionante da minha vida. 5x3? Não. Para mim foi o jogo mais inesquecível de toda a série. O gol inesquecível? Foi o do Pardalzinho? Foi do Pardalzinho. Nesse jogo? Foi do Pardalzinho. Um sonho, Gesso? Um sonho, ver o Vila Nova na Série A. Você é bom de garfo? Eu acho que essa é a pergunta mais idiota da entrevista. Interessante, todo mundo acha isso, André. E eu como pouco, eu não sou comelão. Eu almoço pouco, eu não janto, eu tomo um lanche à tarde, você está entendendo? Eu sou de beliscar muito, sabe? Eu sou aquele beliscador. Toda hora eu estou comendo alguma coisinha. E até agora não veio nada aqui para servir para nós ainda, né? Eu sei que o povo vai achar que tem uma segunda intenção, mas um suco preferido, Gesso? Não, eu sou o cara o seguinte, você sabe que eu não tomo cerveja, eu não tomo refrigerante, eu só tomo suco e água, só. Certo. E eu acho que é o suco de quem nos patrocina. O polêmico suco Lafruite. Lafruite. Polêmico suco Lafruite. Você continua carregando no carro ou você evita essa polêmica? Carrego, quando precisa levar para você ter, eu carrego, isso aí para mim não faz diferença não. Você é feliz, Gesso Oliveira? Sou feliz. Porque eu tenho uma família maravilhosa, eu amo a minha família, eu tenho uma filha especial e eu falo para todo mundo um dia muda a sua vida. Eu tenho uma passagem de vida quando eu fui para a igreja, tenho outra passagem de vida quando eu tive a minha filha, que é especial. Então a minha filha, que é especial, que tem 7 anos, a Maria Eduarda, que anda numa cadeira de roda, não fala, mas é tudo que eu tenho na vida, é tudo que eu amo na vida. Mande um abraço para ela. Um abraço para você, minha filha. Um abraço para os meus filhos, para o João Paulo e para o Leonardo. São 2 garotos que nem cueca verde vestem, de tão vilanovense que é. A Maria Eduarda não entende ainda, ela não fala, tá? Mas é uma paixão que nós temos. Um abraço para minha esposa, um beijão, tá? Por quê? Porque essa família, quando eu estava com depressão no final do ano passado, quando eu estava sofrendo, ela que me abraçou. Essa família me abraçou, minha mãe, a minha sogra, a minha esposa, os meus filhos me abraçaram e falaram, você vai vencer, você vai conseguir. A minha esposa nunca tinha ido no estádio. Você teve depressão? Tive. A minha esposa nunca tinha ido no estádio. Aquele jogo de São Caetano, ela estava lá abraçada comigo e chorou comigo no meio do campo lá. Então isso eu não vou esquecer nunca. Desculpa, eu sou muito emotivo. Muito obrigado, fiquei muito feliz com sua presença aqui, Gesso. Eu que agradeço, André. Desculpa aí a minha parte emotiva aqui, mas a gente sofreu muito ano passado. Obrigado, Gesso. Obrigado a você, André. Um abraço. Parabéns pelo programa. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, você pode ter certeza. Valeu, muito obrigado ao presidente do Vila Nova, Gesso Oliveira. Esse foi o programa Tabelando com o André Isaac. A gente volta na semana que vem. O Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol. No fundo deste país, ao longo das avenidas,